A menina de 7 anos permanecia imóvel no umbral da porta da ala leste da quinta, agarrando um coelho de peluche esfarrapado, enquanto a voz da sua mãe ecoava 3 andares abaixo, discutindo mais um especialista que tinha falhado. As mãos de Rui pararam sobre o corrimão de mogno que estava a reparar. O som da sua lixa no corrimão cessou, e o silêncio que se instalou pareceu 1000 vezes mais pesado do que o ruído do seu trabalho. A criança não emitira um único som desde que ele chegara naquela manhã, mas os seus olhos escuros e profundos seguiam cada movimento das suas ferramentas de carpintaria com uma intensidade que lhe apertava o peito. 7 anos, e nem uma palavra desde o dia em que nasceu. A governanta, Ana, sussurrara-lhe a informação como se fosse uma maldição antiga, uma sentença proferida por um destino cruel. 7 anos de um silêncio absoluto, inabalável, apesar das dezenas de terapeutas e especialistas que a sua mãe bilionária podia pagar, como se tentasse comprar uma voz para a filha. Mas quando Diogo, o filho de 6 anos de Rui, chegou depois da escola e começou a lixar um pequeno cavalo de madeira que estava a fazer com restos de peças, algo mudou na postura da menina. O seu corpo minúsculo, sempre rígido e em alerta, relaxou uma fração. Deu um passo em frente, hesitante, o sapato branco a tocar a madeira polida sem fazer ruído. Depois, outro. O que Rui fez a seguir iria estilhaçar tudo o que esta família acreditava sobre o silêncio, a fala e a distância impensável entre o controlo de uma mãe e a voz de uma filha. A Quinta dos Brandão erguia-se como um monumento ao dinheiro antigo na colina com vista para a planície alentejana. O sol de fim de tarde banhava os sobreiros e as oliveiras num tom dourado, mas a casa parecia absorver a luz sem a refletir. Rui trabalhava na recuperação de casas há 15 anos, mas lugares como aquele ainda lhe provocavam um aperto na mandíbula. Não era exatamente intimidação, mas mais o peso de saber que, por trás de toda aquela perfeição arquitetónica e jardins meticulosamente cuidados, as pessoas sofriam da mesma forma que qualquer outra. Ana, a governanta, uma mulher de meia-idade com um ar eficiente e olhos cansados, mostrara-lhe o que havia para fazer naquela primeira manhã com uma secura quase clínica. Restaurar a escadaria de mogno, reparar os danos da água nas molduras do teto, envernizar de novo as prateleiras da biblioteca. Tarefas simples, diretas. O que Ana não mencionara era a criança. Rui estava a trabalhar há talvez 2 horas quando o sentiu. Aquele arrepio específico na nuca que vinha de ser observado. Virou-se lentamente, tentando não fazer movimentos bruscos. E lá estava ela, uma menina pequena num vestido branco imaculado, parada no portal, com o cabelo escuro e liso a cair-lhe para lá dos ombros. Segurava um coelho de peluche que já vira melhores dias, uma orelha pendurada por um fio, o pelo gasto em várias zonas por anos de contacto constante. Os seus olhos encontraram os dele. Rui esperou, meio que por instinto, que ela dissesse alguma coisa, olá, o que estás a fazer? Em vez disso, ela apenas o encarou com uma expressão que ele reconheceu de imediato, porque a vira no rosto do seu próprio filho após o acidente. Aquele olhar de alguém que aprendeu demasiado cedo que o mundo podia tirar-lhe as coisas que mais amava. Ele voltou ao trabalho, sentindo o peso do seu olhar nas costas. Depois de um tempo, começou a falar. Não para ela, exatamente, mas para o ar, em voz alta, explicando o que estava a fazer. Esta madeira de mogno é antiga, precisa de ser tratada com cuidado. Primeiro, removemos o verniz velho, dizia ele. Explicou porque a madeira precisava de secar entre camadas, como se podia distinguir um bom mogno pela forma como a luz incidia nos seus veios. Ela não respondeu, não se moveu 1 centímetro, mas também não foi embora. Ficou ali, uma sentinela silenciosa, durante horas. Ao fim da tarde, Ana apareceu. A senhora Brandão gostava de falar consigo. A voz dela era neutra, mas Rui detectou um tom de aviso. Rui seguiu-a por corredores longos e silenciosos até um escritório que cheirava a livros antigos, couro e um perfume caro e subtil. Carla Brandão estava sentada atrás de uma secretária maciça, esculpida em nogueira, o cabelo loiro perfeitamente arranjado. Era mais nova do que ele esperava, talvez no início dos seus 40 anos, com o tipo de beleza que resultava de uma excelente genética e uma manutenção ainda melhor. Mas havia algo de quebradiço à volta dos seus olhos, uma tensão que nem a maquilhagem conseguia esconder. Senhor. Disse ela sem preâmbulos, a sua voz tão polida como a mobília. A Ana diz-me que a minha filha passou a tarde a vê-lo trabalhar. A Beatriz não faz isso. Ela não interage com ninguém fora dos seus terapeutas e da Ana. Preciso de compreender o que aconteceu hoje. Rui mudou o peso de um pé para o outro, sentindo-se desconfortável sob o seu escrutínio. Não aconteceu nada, minha senhora. Eu estava a trabalhar. Ela observou. Não me aproximei dela nem lhe falei diretamente. Carla estudou por um longo momento, os seus olhos azuis a avaliá-lo. A Beatriz não fala desde que nasceu. 7 anos de especialistas, terapeutas, intervenções.
Descartaram todas as causas médicas. Ela simplesmente escolhe não falar. A forma como ela disse escolhe carregava o peso de uma frustração imensa, de uma culpa mal disfarçada. Se ela está a mostrar interesse no seu trabalho, quer que continue, mas não tente fazê-la falar. Não a pressione. Rui encontrou o olhar de Carla e viu o que estava por trás da fachada de controlo: medo. Um medo profundo e avassalador. O meu filho, o Diogo, não falou durante 8 meses depois de a mãe dele morrer, disse Rui, a sua própria voz a baixar de tom. Toda a gente tinha conselhos. Todos queriam consertá-lo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem no silêncio do escritório. O que finalmente resultou não foi tentar fazê-lo falar. Foi dar-lhe algo sobre o qual valesse a pena falar. A expressão de Carla mudou, uma fenda na sua armadura. E o que foi isso? Construir coisas. Pequenos brinquedos de madeira. No início, ele não conseguia controlar muita coisa depois da morte dela, mas conseguia controlar o que as suas mãos faziam. Na manhã seguinte, Beatriz já estava à espera quando Rui chegou. Por volta das 10h30, a escola do Diogo ligou. Tinha havido um incidente, uma pequena zaragata no recreio. Se Rui o podia ir buscar. Enquanto falava ao telefone, Ana surpreendeu-o. Traga o menino para aqui. Deixe-o ficar consigo enquanto trabalha. Quando entraram na ala leste, Beatriz levantou-se lentamente do seu posto de vigia e deu 2 passos cuidadosos na direção deles. Diogo olhou para ela com um reconhecimento imediato, a intuição das crianças que sentem as feridas umas das outras. Ele meteu a mão na mochila e tirou o cavalo de madeira em que andava a trabalhar. Ainda estava tosco, por lixar. Estendeu a Beatriz. Ela pegou nele, virou nas suas pequenas mãos, olhou para o Diogo e acenou uma vez com a cabeça. Depois, sentou-se, com o cavalo numa mão e o coelho na outra, e observou enquanto Rui mostrava a Diogo como alisar as arestas ásperas com lixa. Durante a semana seguinte, um padrão emergiu. Rui chegava e encontrava Beatriz à sua espera. O Diogo vinha depois da escola, e os 3 entravam num ritmo fácil e silencioso. Rui trazia restos de madeira. A atenção de Beatriz aguçava-se quando ele falava sobre paciência, precisão, sobre deixar a madeira ditar o seu próprio tempo. No 6º dia, Rui trouxe uma caixa de madeira inacabada. Mostrou a Diogo como encaixar os cantos, depois deixou as peças no chão, perto do local onde Beatriz se sentava sempre. 20 minutos depois, quando se virou, viu que Beatriz tinha arrumado todas as peças na ordem correta para a montagem. O rosto de Diogo iluminou-se. Conseguiste. Está certo. E, pela primeira vez, os cantos da boca de Beatriz ergueram-se em algo que não era bem um sorriso, mas era definitivamente o início de um. Naquela noite, Carla apareceu na ala leste. Olhou para as peças de madeira ainda dispostas em perfeita ordem no chão. Ela nunca fez nada assim antes. Rui limpou o pó de serra das mãos num pano. Ela observa. Aprende, mas silenciosamente. Os especialistas dizem que devo limitar a exposição dela a indivíduos não qualificados que possam reforçar o seu mutismo seletivo, disse Carla, a sua voz a carregar o peso da dúvida. Rui pensou na parada de peritos que tinham tentado consertar o Diogo, cada um com a sua teoria, cada um a deixar o seu filho mais fechado. A sua filha não precisa de ser consertada, disse ele, com mais firmeza do que pretendia. Ela precisa de espaço para descobrir o que quer dizer e a quem o quer dizer. Os olhos de Carla brilharam com lágrimas não derramadas. Continue com o seu trabalho, disse ela finalmente. Se a Beatriz quiser observar, é aceitável. Na segunda-feira seguinte, Rui chegou e encontrou a ala leste vazia. O silêncio era diferente, oco. Ana apareceu, a sua expressão preocupada. A senhora Brandão deu instruções para que a Beatriz não viesse mais. Houve um incidente no fim de semana. Um novo especialista tentou tirar-lhe o coelho. A Beatriz ficou muito agitada. A senhora Brandão acha que é melhor limitar as alterações à sua rotina. Ana baixou a voz, num sussurro conspiratório. A menina não sai do quarto desde sábado. Não come, não interage. Estas últimas 2 semanas foram a primeira vez que a vi verdadeiramente presente. Rui sentiu um nó no estômago. Preciso de terminar as prateleiras da biblioteca, disse ele, cuidadosamente. Segundo andar, ala oeste. Os olhos de Ana piscaram com compreensão. Eu mostro-lhe o caminho. Rui trabalhou de forma diferente naquela tarde. Falou enquanto trabalhava, explicando cada passo em detalhe, a sua voz projetada para o corredor. A sua voz ecoava pelo corredor aberto da biblioteca. Falou do primeiro carro de madeira do Diogo,
falou da sua falecida esposa, de como ela lhe ensinara que o silêncio não era o mesmo que a ausência, que havia 1000 maneiras de comunicar para além das palavras. Após uma hora, Rui ouviu um movimento subtil no corredor. 15 minutos depois, Beatriz estava na porta da biblioteca. O coelho estava agarrado ao peito com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Rui pegou num pedaço de pinho e num bocado de lixa. Colocou-os no chão, perto da porta. Esta peça precisa de ser alisada, com muito cuidado, a favor do veio. Requer paciência. Ele voltou para as prateleiras. Durante muito tempo, nada aconteceu. O silêncio era tenso. Depois, ouviu o raspar suave da lixa contra a madeira, rítmico e cuidadoso. Trabalharam em silêncio paralelo durante o resto da tarde. Quando Ana veio anunciar o jantar, parou de repente na porta. Beatriz estava sentada no chão da biblioteca, passando a lixa sobre o pinho com uma concentração intensa. Os olhos de Ana encontraram os de Rui, e ele viu neles uma esperança desesperada. Na manhã seguinte, Carla estava à espera na biblioteca, de costas rígidas. A Ana disse-me que trabalhou deliberadamente perto do quarto da Beatriz depois de eu ter instruído explicitamente para não haver contacto. A sua voz era fria como gelo. Eu trabalhei na biblioteca porque é onde as prateleiras precisam de ser acabadas. Se a Beatriz me ouviu e escolheu vir ver, a escolha foi dela. Carla virou-se, os seus olhos vermelhos e inchados. Sabe o que é ver a sua filha existir em completo silêncio? Perguntar-se todos os dias se ela a culpa por não estar lá quando. Quando ela parou. Sim, disse Rui, simplesmente. E contou-lhe sobre o acidente, sobre os 8 meses de silêncio do Diogo. Ele saiu sem um arranhão físico, mas não falou durante 8 meses. Carla sentou-se numa cadeira, o seu controle a desmoronar-se. O pai da Beatriz morreu quando ela tinha 2 anos. Acidente de carro. Ela estava com ele. Os médicos disseram que o trauma causou mutismo seletivo. Ela torceu as mãos no colo. O especialista deste fim de semana continuava a dizer que a Beatriz precisava de aprender que o silêncio era mal adaptativo, que o coelho era uma muleta. Então eu vi. Eu vi enquanto aquele perito tentava forçar a minha filha a desistir da única coisa que a faz sentir-se segura. E quando a Beatriz tentou fugir, tudo o que consegui pensar foi que lhe tinha falhado outra vez. Não lhe falhou. Está a tentar protegê-la da única maneira que sabe. Mas talvez a proteção de que ela precisa não seja do silêncio. Carla olhou para ele com desespero. Não percebo porque um carpinteiro consegue chegar à minha filha quando profissionais treinados não conseguem. Eu não estou a tentar chegar a ela. Estou apenas a dar-lhe espaço para existir sem expectativas. O Diogo e eu trabalhamos com madeira porque faz sentido para nós de uma forma que as palavras por vezes não fazem. Ele encontrou o olhar de Carla. Talvez a Beatriz reconheça isso. E se ela nunca falar? E se o objetivo não for fazê-la falar, mas fazê-la sentir-se segura o suficiente para que ela queira? Carla enterrou o rosto nas mãos e chorou, soluços que pareciam vir de um lugar profundo e fraturado. Quando finalmente levantou o olhar, a sua fachada tinha desaparecido. Eu não sei como ser a mãe de que ela precisa. Pare de contratar pessoas para a consertar. Comece a passar tempo com ela a fazer algo que não exija palavras. Ele gesticulou para as prateleiras. Sente-se com ela e lixe um pedaço de madeira. Apenas esteja presente com ela no silêncio. Mas eu não sei nada de carpintaria. A Beatriz também não. Não é essa a questão. Naquela tarde, Beatriz apareceu em menos de 1 hora. Por volta das 3, chegou o Diogo. Quando Carla apareceu 1 hora depois, Rui convidou-a a vê-lo mostrar ao Diogo como usar velatura para madeira. Lentamente, Carla ajoelhou-se ao lado do Diogo. Rui guiou a sua mão, mostrando-lhe como aplicar a velatura. A sua primeira tentativa foi demasiado pesada. Mais leve, disse ele. A madeira absorverá o que precisa se lhe der tempo. Trabalharam durante a hora seguinte. Quando a peça do Diogo ficou pronta, ele fez rolar um pequeno carro de madeira até Beatriz. Ela pegou nele, examinou as rodas e depois fê-lo rolar de volta com precisão. Entraram num jogo que não precisava de palavras. Carla observava, as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Ela costumava brincar assim. Com o pai. Ela ainda está aí, disse Rui. Apenas a encontrar o caminho de volta, nos seus próprios termos. Nas 2 semanas seguintes, Carla aparecia todos os dias, aprendendo a lixar madeira, a aplicar velatura. Era terrível no início, desajeitada e impaciente, mas continuava a aparecer. Beatriz observava a mãe com uma intensidade renovada,
vendo a mulher que sempre estivera rodeada de especialistas e autoridade agora sentada no chão com pó de serra no cabelo. Numa tarde, Rui dispôs materiais para construir uma caixa de madeira. Beatriz observou, depois aproximou-se. Há outro conjunto de peças naquela prateleira, se quiseres tentar. Lentamente, ela foi até à prateleira e pegou nas peças. Quando Beatriz encontrou um canto que não encaixava, olhou para Rui e estendeu-lhe as peças, não pedindo com palavras, mas pedindo na mesma. Rui sentou-se ao lado dela. Vês aqui. Precisas de o virar só um bocadinho. O canto encaixou com um clique suave. Ela olhou para a peça, depois para Rui, e acenou uma vez. Diogo sorriu. Estás a conseguir, Beatriz? E Beatriz sorriu. Não quase sorriso, mas um sorriso pleno e genuíno que iluminou todo o seu rosto. As caixas levaram 3 tardes a fazer. Na tarde final, Diogo perguntou, para que vais usar a tua? Beatriz olhou para a sua caixa, depois para o Diogo, e abriu a boca. Nenhum som saiu, mas a intenção era clara. Pela primeira vez em 7 anos, Beatriz tentara formar palavras. Diogo simplesmente acenou. É fixe. Naquela noite, Carla aproximou-se de Rui. Amanhã é sábado. Você e o Diogo considerariam vir. Só para passar tempo a construir algo juntos. Nós os 4. Fez uma pausa. Claro que pagarei pelo seu tempo. Rui abanou a cabeça. Se viermos, vimos como amigos. No sábado de manhã, a ala leste foi transformada num espaço de trabalho improvisado. Pensei que poderíamos construir algo juntos, disse Carla. Uma estante para o quarto da Beatriz. Passaram o dia a trabalhar na estante. Ao fim da tarde, estava montada. Não estava perfeita, mas era real, sólida, feita por eles. E Beatriz estendeu a mão para a mão da sua mãe. Carla congelou. Os dedos de Beatriz enrolaram-se nos da mãe, hesitantes mas deliberados. Carla segurou a mão da filha e deixou a conexão existir, sem a analisar, sem a questionar. Enquanto se preparavam para sair, Carla apareceu junto à carrinha de Rui. A Ana apresentou a sua demissão. Disse que não pode fazer parte do silenciamento sistemático das necessidades daquela criança em favor da ansiedade da sua mãe. Carla olhou para o chão. Ela tinha razão. Você não está estragada. Recebeu conselhos terríveis. E se a Beatriz nunca falar? Então a Amy é na mesma. Apareça. Construam coisas juntos. E talvez seja aí que ela finalmente se sinta segura o suficiente para tentar. Consideraria continuar a vir. Não como empreiteiro, mas para passar tempo com a Beatriz regularmente, a ensinar-lhe carpintaria. Não por dinheiro, disse Rui. O Diogo e eu viremos aos sábados. Como amigos. No sábado seguinte, começaram um novo projeto, uma mesa de oficina à altura da Beatriz, baseada nos seus desenhos detalhados. Trabalharam nela durante 3 sábados. Beatriz acrescentava detalhes, gavetas, um porta-lápis, cada adição a mostrar mais confiança. O projeto da casinha de madeira no jardim estendeu-se pelo verão. Beatriz estava profundamente envolvida em cada decisão, os seus esboços a tornarem-se mais detalhados, e lentamente começou a fazer pequenos sons, não palavras, mas zumbidos enquanto trabalhava, inspirações agudas quando algo encaixava perfeitamente. Num sábado quente de julho, Diogo perguntou de repente, por que é que não falas? Fazes sons agora, mas por que não palavras? Carla olhou para Rui, ansiosa. Ele fez um sinal subtil com a cabeça. Deixa-a responder, se quiser. Beatriz pegou no seu bloco de esboço e desenhou rapidamente. 2 figuras num carro, linhas irregulares a rodeá-las como uma jaula. A figura pequena não tinha boca. Diogo estudou o desenho. Ficaste com medo. Com tanto medo que as palavras pareceram perigosas. Beatriz acenou, lágrimas a caírem silenciosamente no papel. Diogo aproximou-se. A minha mãe também morreu num carro. Eu vi acontecer. E depois também não consegui falar. Beatriz estava a chorar abertamente agora, soluços silenciosos a abalarem o seu corpo. Diogo continuou, a sua voz suave. Não tens de usar palavras se não estiveres pronta. Mas acho que talvez tenhas ficado com medo há muito tempo, e estiveste em silêncio durante tanto tempo que te esqueceste que podias ser barulhenta se quisesses. Beatriz olhou para o Diogo, depois para a sua mãe, depois para Rui, e abriu a boca. O som foi pequeno, mal um sussurro, mas era uma palavra. Medo, disse Beatriz. Eu tive tanto medo. Carla puxou Beatriz para perto, ambas a chorar.
Eu sei, meu amor. Desculpa. Eu não compreendi. A voz de Beatriz surgiu de novo, mais forte. Não estou estragada, disse ela, repetindo as palavras de Rui à sua mãe. O Diogo disse, só com medo. Ela olhou para ele. Mas não agora. Não mais. Diogo atirou os braços à volta de Beatriz e ela riu-se, uma gargalhada real e audível que encheu o ar quente do verão. A casinha de madeira no jardim ficou pronta em meados de agosto. No dia da conclusão, Beatriz subiu para a pequena varanda e falou, a sua voz clara. Obrigada por construírem comigo. Por não me obrigarem a ser diferente. Por estarem simplesmente aqui. Ela continuou, olhando para cada um deles. Diogo, és o meu melhor amigo. Rui, ensinaste-me que não faz mal estar em silêncio quando preciso. Mãe, eu amo-te. Mesmo quando não o conseguia dizer. Carla abraçou-a com força. Eu também te amo, muito. Sempre. Enquanto se afastavam na carrinha, Diogo perguntou, pai. Quando eu parei de falar, pensaste que eu nunca mais falaria? Às vezes, admitiu Rui. Mas principalmente, tentei apenas amar-te na mesma. Diogo sorriu. Foi isso que ensinaste à mãe da Beatriz. Os encontros de sábado continuaram durante o outono. Beatriz falava mais a cada semana, a sua voz a ganhar força. Ainda tinha dias em que as palavras pareciam demasiado difíceis, presas algures entre o seu cérebro e a sua boca. Mas agora eram escolhas, não uma prisão. Num sábado de outubro, Beatriz perguntou, Rui, como sabias que eu não estava estragada? Porque o Diogo me ensinou. Ele ensinou-me que silêncio não é o mesmo que ausência. Beatriz virou-se para Carla. Mãe, estás contente por eu falar agora? Estou contente por teres a escolha, disse Carla suavemente. Mas do que estou mais contente é de ter finalmente aprendido a ouvir, quer estejas a usar palavras ou não. Num sábado frio de dezembro, Beatriz fez um anúncio. Eu quero voltar para a escola. Para a escola normal, com o Diogo. Tens a certeza? Perguntou Carla, a sua preocupação maternal a vir à superfície. Tenho a certeza. E quero ir para onde o Diogo vai. Assim, tenho alguém que compreende se eu tiver dias silenciosos. Diogo acenou com a cabeça. Eu ajudava-te. E se precisares de estar em silêncio às vezes, eu digo às pessoas que tu és assim. Janeiro chegou e Beatriz começou na escola. As primeiras semanas foram desafiadoras, mas Beatriz tinha ferramentas agora. Tinha o Diogo, professores que compreendiam e os seus projetos de sábado para ancorar. Na primavera, tinha encontrado o seu lugar. Num sábado no final da primavera, enquanto trabalhavam no ninho de pássaros, Beatriz falou. Rui, achas que o meu pai teria orgulho de mim? Acho que ele teria orgulho de tudo o que te tornaste. Não apenas do falar, mas do construir, do criar, da forma como aprendeste a proteger-te e depois a deixar as pessoas entrar. Já não me lembro da voz dele. Sinto-me mal por isso. Carla aproximou-se. Não o estás a esquecer. Estás apenas a crescer para além do momento em que o perdeste. Diogo, disse Rui, conta a Beatriz sobre a camisola. Diogo olhou para cima. Depois de a minha mãe morrer, eu costumava dormir com uma camisola dela. Pensava que se deixasse de sentir o cheiro dela, me esqueceria dela. Rui continuou. Eu disse-lhe que o amor não vive em camisolas ou em vozes. Vive na forma como carregamos as pessoas conosco. Tu lembras-te do teu pai cada vez que constróis algo. Beatriz absorveu isto. Então posso falar e ainda assim amá-lo. Sim, meu amor. Ser feliz não significa que te esqueceste. Ao cair da tarde, Beatriz tirou uma caixa de madeira da sua mochila. Entregou a Rui um papel dobrado. Escrevi algo para agradecer. Rui leu a carta. Falava sobre o silêncio como proteção, sobre observá-los a trabalhar juntos, sobre medo e coragem e aprender a confiar. Terminava com, vocês não me fizeram falar. Vocês tornaram seguro querer falar. Essa é a maior prenda que alguém alguma vez me deu. Depois, Beatriz falou. Quero escrever um livro sobre estar em silêncio. Sobre como o silêncio nem sempre é triste ou estragado. E quero dá-lo a outras crianças que são silenciosas para que saibam que não estão sozinhas. Isso é lindo, disse Carla, com as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Posso ajudar? Perguntou Diogo. Eu podia desenhar as ilustrações. Isso é exatamente o que o mundo precisa, disse Rui. Durante o verão, o livro tomou forma. As palavras de Beatriz eram cruas e honestas. O Diogo contribuiu com ilustrações.
No final de agosto, estava terminado. Um volume feito à mão, encadernado por Rui. Quero dá-lo a crianças que precisam, disse Beatriz. Rui conhecia pessoas através da sua rede de trabalho. Começaram pequenos, partilhando cópias com famílias em dificuldades. Nos meses seguintes, o livro de Beatriz encontrou o seu caminho. Chegaram cartas a agradecer-lhe. Beatriz respondia a cada uma delas. Um ano depois de Rui ter chegado pela primeira vez, Carla organizou um encontro. Famílias com as quais Beatriz se tinha conectado vieram. Crianças que comunicavam por sinais, ou escreviam, ou desenhavam, ou falavam como se sentiam confortáveis. A quinta encheu-se de conexão. Quando o evento terminou, Beatriz encontrou Rui. Eu fiz algo impensável. Usei o meu silêncio para ajudar outras pessoas a compreenderem o delas. Fizeste algo necessário. Pegaste na tua dor e transformaste-a em conexão. Achas que não faz mal ainda ter dias silenciosos? Dias silenciosos não são um fracasso, são descanso. Não estás a andar para trás quando estás em silêncio. Estás apenas a honrar o que precisas. Naquela noite, na casinha de madeira no jardim, Beatriz falou. Tenho estado a pensar no que vem a seguir. Quero continuar a construir coisas. Quero continuar a fazer livros. Quero criar espaços onde diferentes tipos de pessoas possam existir juntas sem que ninguém tenha de mudar. É exatamente isso, disse Carla. Encontraste o teu propósito. Poderíamos expandir o que estamos a fazer, disse Rui a Carla. Usando os seus recursos, as minhas competências. Criando um programa para crianças que precisam de formas alternativas de processar traumas. Sim. Absolutamente, sim. E assim, a ala leste da Quinta transformou-se numa oficina projetada para crianças. Carla estabeleceu uma fundação sem fins lucrativos. Rui formou outros. As famílias começaram a chegar aos sábados, encontrando um espaço de trabalho onde as crianças podiam ser silenciosas ou barulhentas, e tudo era aceitável. Beatriz movia-se por estes encontros com graça, conectando-se com crianças silenciosas. Simplesmente se sentava ao lado delas, mostrava-lhes como trabalhar com madeira. O Diogo tornou-se o seu parceiro, a sua experiência a torná-lo unicamente qualificado para compreender. 2 anos depois de Rui ter chegado, o programa tinha crescido. Dezenas de famílias participavam. Beatriz, agora com 10 anos, tornara-se uma líder silenciosa. Foi convidada para conferências para partilhar a sua perspectiva. Numa conferência, Beatriz falou. Quando eu estava em silêncio, toda a gente queria que eu falasse. Achavam que o meu silêncio era o problema. Mas o meu silêncio era a solução. Foi como eu sobrevivi. De cada vez que alguém tentava forçar-me a falar antes de eu estar pronta, estavam a dizer-me que eu estava estragada. Ela fez uma pausa. O que finalmente me ajudou não foi a intervenção. Foram pessoas que se sentaram comigo no meu silêncio e me mostraram que não havia problema. Se querem ajudar crianças como eu era, parem de tentar fazê-las falar. Comecem a aprender a ouvir o seu silêncio. A sua mensagem ressoou. O seu livro foi publicado. Cartas chegaram de todo o mundo. Num sábado à tarde, 3 anos depois de Rui ter chegado pela primeira vez, Beatriz surpreendeu todos. Quero construir algo grande. Uma estrutura permanente. Ela tirou desenhos detalhados. O jardim da voz silenciosa. Metade completamente silencioso, metade aberto para conversação. E no centro, um coreto onde ambos são bem-vindos. É possível, disse Rui, estudando os desenhos. Podemos construir isto. O Jardim da Voz Silenciosa levou 2 anos a ser concluído, construído por famílias que tinham feito parte do programa. A cerimónia de dedicação aconteceu numa manhã de primavera perfeita, exatamente 5 anos depois de Rui ter chegado pela primeira vez. Centenas de pessoas reuniram-se. Beatriz, agora com 12 anos, estava perante a multidão. Este jardim existe porque as pessoas acreditaram em algo impensável. Acreditaram que o silêncio não precisava de ser consertado. Que a cura podia acontecer através da construção de coisas juntos. Ela fez uma pausa. Este jardim é para cada pessoa que alguma vez se sentiu demasiado diferente, demasiado silenciosa, demasiado errada. É um lembrete de que não tens de mudar para ser valioso. Não tens de falar para ser ouvido. Aqui podes ser exatamente quem és, e isso será sempre suficiente. A multidão irrompeu em várias formas de celebração. Aplausos, palmas silenciosas, acenos de cabeça. À medida que a cerimónia terminava, Rui estava ao lado de Carla junto ao coreto. Observavam Beatriz e Diogo a guiar as crianças pelo espaço.
Alguma vez imaginou isto? Perguntou Carla. Não. Pensei que estava aqui apenas para lixar um pouco de madeira. E eu pensei que a minha filha estava estragada. Nunca imaginei que o que ela precisava era de um carpinteiro que compreendesse o silêncio. Eles observaram Beatriz a mover-se pelo jardim. Esta criança que encontrara a sua voz, não porque alguém a forçou, mas porque as pessoas tornaram o ambiente seguro o suficiente para que ela quisesse. Naquela noite, Beatriz encontrou Rui sentado num banco. Sentou-se ao lado dele sem falar. Finalmente, ela falou suavemente. Obrigada por tudo. Tu fizeste todo o trabalho difícil. Encontraste o teu caminho de volta. Criaste tudo isto. Ainda tenho dias silenciosos. Não há problema. É perfeito. O objetivo nunca foi fazer-te deixar de ser silenciosa. Foi garantir que o teu silêncio era uma escolha em vez de uma jaula. Ficaram sentados juntos enquanto a última luz do dia se desvanecia à sua volta. O jardim da voz silenciosa erguia-se como um testemunho de tudo o que tinham aprendido. Que o silêncio e o som podiam coexistir. Que a cura acontecia no seu próprio tempo. Que o dom mais profundo era a aceitação sem condições. Rui pensou na jornada. De uma família partida à procura de um propósito a uma comunidade a aprender a aceitação. De uma criança silenciosa aterrorizada para falar a uma jovem defensora a mudar a forma como o mundo entendia a comunicação. De uma mãe desesperada a tentar consertar a filha a uma mulher que aprendera que amar significava aceitar, não mudar. Tudo começara com um simples trabalho de reparação. Mas tornara-se algo muito mais significativo. Um lembrete de que a cura nem sempre se parece com a cura. Que a integridade vinha de muitas formas, que o ato impensável da aceitação podia mudar tudo. E enquanto Beatriz se inclinava contra ele na escuridão, confortável no silêncio, confiante na escolha, totalmente presente na vida que construíra, Rui compreendeu que esta era a verdadeira história. Não sobre falar ao silêncio, mas sobre conexão, sobre estar presente, sobre construir algo belo juntos, uma peça de madeira, um momento de silêncio, uma tarde paciente de cada vez. A história de como a aceitação podia transformar vidas, como a presença podia curar feridas, e como, por vezes, fazer o impensável significava simplesmente acreditar que as pessoas já eram suficientes, exatamente como eram.